e pela fé em Deus o hebreu Moisés venceu. Sejas tu assim, irmão, um herói da fé, sendo missionário onde Deus te manda ir. Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir. Sejas tu assim, irmão, um herói da fé, sendo missionário onde Deus te manda ir. Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir. Sustentando outros onde tu não podes ir. A Bíblia fala dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Foi pela fé que Deus de Abel se agradou, Enoque pela fé ao Senhor adorou, e pela fé em Deus Noé a arca fez. A chuva após caiu, Noé então subiu. Seja eu preciso, muito bem, eu preciso de Jesus, é a minha frase para esse dia, irmã Ivoneide. Paz do Senhor a todos. Está começando aí o programa Missões Heróis da Fé, hoje, dia 27 de agosto. Em nome de Jesus, estamos aqui, gratos a Deus, terminando o mês de agosto, iniciando aí praticamente o mês de setembro, mês primaveril, né? Glória a Deus. Saindo frio, estamos dando tchau ao frio. Rio Grande do Sul, nós que moramos aqui, né? É assim, o frio é intenso e o calor é intenso também. Mas eu acredito que muitas pessoas preferem esse período que está chegando, né? Não sei, irmã. Eu gosto do frio, né? Tu gosta do frio? Tu é do contra, não gosto, só não, pra, né? Eu não gosto dos extremos. É? Sim, eu gosto Misericórdia. Não mas gosto só um pouquinho. Primavera tem flores. Então, eu não gosto dos extremos. Não gosto de muito frio e nem muito calor. Então, essa época, pra mim, poderia ser sempre assim. Frio? Assim, né? Como está agora. Hoje, por exemplo, tá 20, não sei se tá 20 graus. Ah, não, hoje tá uma temperatura boa, hoje não tá, mas hoje não tá nem frio, nem quente praticamente, né, tá bom. Então, hoje tá agradável. É, um clima agradável. Muito bem, sabe que a melhor temperatura do Brasil é em Juiz de Fora, né? Ah, é? É, parece que é. O ideal seria aquela, né, pastor, que durante o dia aquele calorzinho e à noite refrescasse, deve ser isso lá no... É, não, Juiz de Fora é a temperatura praticamente como essa aqui, assim. De hoje, assim, né? Uma temperatura boa, agradável, né? Mas quem pode falar melhor sobre isso é o irmão Bruno Beltrame. Não, o Bruno Beltrame... Ele é de Minas, né? Sim, pastor, mas eu estive lá onde o irmão Bruno morava. Quente. Que era em Governador Valadares, mas pensa em calor. Misericórdia. Mas depende, irmã Ivoneide, porque de repente tu chega aqui no Rio Grande do Sul, em fevereiro, aquele lugar lá é muito quente. Aí tu fala com uma outra pessoa, ele chega aqui no início de agosto, mas é frio aquele lugar. Até eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul existe uma dificuldade, porque justamente porque nós temos as estações definidas, né? Mas agora tu vai ver. Mas essa frase aí, parabéns, bonita. Não, realmente, nós temos as estações definidas. Sim. Realmente, vai até no máximo, dá pra se dizer assim. Uhum. Bom, até nevar, já nevou no Rio Grande do Sul. Este ano, sim. Sabe que é isso, irmão? Muita neve. Eu fiquei impressionada, porque nós vimos aí, né, alguns irmãos postaram nesse período aí que deu neve, e foi muita neve mesmo. A irmã Mônica mesmo, em Soledade, disse que lá deu praticamente uns 30 centímetros de neve. Uma coisa assim, por exemplo, a gente que já foi aí pra Amazonas, Mato Grosso, irmão, ali é calor sempre. Sério, sério. Então a pessoa que sai, que nem o irmão Jorge Wolff, que foi lá para Maceió, ele foi para lá e ele disse que sentiu saudade do frio.
Porque o frio tem algumas características boas. Lareira, sabe, aquele chocolate quente, o chimarrão, aqueles petiscos, a sopa. Olha, tem o lado bom, até para dormir. É verdade. Sinceramente, para dormir no inverno, para alguns eu estou falando um absurdo. Mas muitas vezes no inverno para dormir é melhor. Eu prefiro, pastor, porque a pessoa deita ali, né, se cobre bem, toma um banho, vai baixo das cobertas e bênção. Agora, o calor, misericórdia, é muito, muito... Tu acorda mal. Eu, para mim, assim, o irmão Eliel, Moisés Eliel, que é dos Cavaleiros, ele está contribuindo. Ele é mineiro, né, você sabia? Ele me trouxe um cafezinho e fomos juntos. Quarta-feira... lá no Sarandi. Foi uma benção, irmão Moisés. Uma benção. Realmente, o irmão Moisés é uma benção. Sua esposa, a irmã Daniela. Uma benção. Ele é cunhado do nosso Tamuro, com-cunhado. Esse homem tem testemunho para dar. Meu Deus do céu. E ele é mineiro. E ele está dizendo que no Sudeste as temperaturas são bem mais amenas. São mais amenas. Então tá aí explicado, né? Explicação do nosso irmão Moisés Eliel. Ivoneide, como é bom tu andar com pessoas assim que são pra cima, sabe? Verdade. Pra cima, olha. E ele contando, eu sei que o irmão Moisés, ele contando assim, de testemunhos da vida dele. E ele contou um testemunho incrível, que aquilo tem falado comigo. E eu tenho orado até em cima disso. Ele disse que ele estava congregando em Viamão e o pastor Brizola lá fez uma campanha lá. Eu não me lembro qual era a campanha, ele pode, quem sabe, até escrever. E quando ele foi para frente, ele sentiu assim que uma corrente, ele sentiu assim que foi arrebentada uma corrente. Ele sentiu assim, tipo que puxou para trás assim. Deus permitiu que ele sentisse o que estava acontecendo no mundo espiritual, né? E dali para frente, Deus escancarou assim. Ele não tinha condições, comprou um apartamento aqui, uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. Carro, Deus fez coisas. E a vida espiritual também do irmão Eliel, a gente observou o crescimento, né? Então, mas porque ele se atirou na oração. Ele foi para oração. Existe um segredo, né? Então, exatamente. Assim, ó, irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos, assim, ó. Uma coisa nós não podemos abandonar, é a vida de oração e jejum. Por exemplo, nós vamos ter o jejum solene no domingo. Tem gente que nem sabe disso aí. Nós vamos ter o jejum em todas as igrejas no sábado. Tem gente que não vai. Bota outras prioridades. Como é que você vai crescer? Né? Então, aí que tá. Por que algumas pessoas se salientam mais que outras, espiritualmente falando? Glória a Deus, pastor. Coisa boa, né? E eu acredito que os missionários que estão no campo, eles já também aderiram a esta visão, a esta revelação. Por isso que tem muitos que estão lá há tantos anos, Deus dando crescimento no trabalho, Deus fazendo com que eles vençam as barreiras, né? Até mesmo a cultura, porque às vezes vai de um país para o outro, de um estado para o outro, existem as barreiras e através da oração, Deus vai destruindo essas fortalezas. Eu até acredito, irmã Ivoneide, que um missionário, escute o que eu vou dizer, no campo, se ele não entrar no jejum e na oração, ele vai ser mais um. Ele não vai ter um crescimento, ele vai ser mais um ali, pode até ir levando, mas assim, ó, de salientar de alguma coisa bombástica no mundo espiritual acontecer, dificilmente. Por quê? Porque ele não vai vencer os demônios que estão ali. Ele tem que ouvir a voz de Deus. E como é que vai ouvir a voz de Deus? Na oração. É na oração, irmão. É tirando dias, dispensando dias diante de Deus. Algo vai acontecer. Pode ter certeza disso aí. O pastor Paulo, assim, o senhor tem uma vida, né, um particular com Deus, eu acho fantástico. E todos os homens de Deus que a gente sabe que tem essa vida de comunhão, de oração, são unânimes em falar, né? Porque Deus, ele fala suavemente, a voz de Deus é suave. E a pessoa, ela tem que estar ali debaixo da sensibilidade de Deus. Ali buscando, né, ouvindo, e às vezes Deus demora, quem sabe, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até mais de um dia. Como eu fui aluna da primeira escola de missões,
E de lá para cá a gente vai aprendendo muitas coisas. E o pastor Silvio é o professor de batalha espiritual na parte prática. O pastor Paulo Roberto é o professor da parte teórica. Ou seja, então ele sempre relata uma experiência que eles tiveram lá no sítio de Bom Retiro. O pastor Paulo Roberto e o pastor Não Silvio. foi na... No Mariana Pimentel? Pimentel. Era num sítio. Mas ontem nós falamos sobre isso. Falaram? Nós estávamos juntos aqui. Ontem? Restaura News. Ah, sim. Saímos aqui, fomos pro Vale, aí o pastor Silvio. Olha que bênção. Foi muito bom. Eu tô escalado hoje, na verdade. Que bênção, glória a Deus. E daí, então, já na primeira turma que eu fui lá, que eu ouvi isso do pastor Silvio, isso me deu uma alegria, porque a gente vê, pastor, que não... O mesmo Deus que falou com Elias lá, dizia lá para o menino, vai lá e olhe, vai chover. Enquanto uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, enquanto Deus quando ele não visualizou o sinal de Deus, ele não parou de orar. E nessa experiência que o pastor Silvio relatou, que o senhor estava lá, não, é um sinal, que dava o tempo maravilhoso. Parece que o dia estava muito bonito, não havia evidência de chuva. E o senhor orou e disse assim... Foi no mês de janeiro. Não, eu orei aí. O senhor orou pedindo um sinal que chovesse. Não, na realidade foi assim, ó. É melhor só contar mesmo. Na realidade foi assim, o pastor Silvio, ele conta de uma maneira, mas tudo bem. O que aconteceu mesmo foi o seguinte, o pastor Silvio veio falar comigo e ele disse assim, irmão Paulo, aquele jeito dele, sabe? Deus falou comigo para nós encerrar o jejum no dia tal. Nós estávamos no 9º dia. No dia tal, tinha mais uns dias pela frente. Aí eu falei pra ele, daí eu ouvi ele assim, né? Pra mim foi uma surpresa. Porque Deus não tinha... Eu fui sincero com ele, disse, não, Deus não falou comigo. Amém, mas vamos continuar orando. Passou uns dias, irmão. Eu tava orando assim, ó, naquele primeiro quarto que tem ali lá em Mariana Pimentel. E Deus, de repente, assim, era de tarde, acho que era tarde, Deus começou a falar comigo, mas do nada, assim, ó. Eu tava de jeito dobrado, um calor, aquela janelinha de... Não é nem ferro aquilo, sabe? Aquela que é ruim de até de... Sim. Bem pequenininha. E o Espírito de Deus falou comigo assim, ó. Eis que tenho falado pela boca do meu servo Silvio. Meu Deus, glória a Deus. Mas eu parei assim... É para encerrar o jejum no dia tal. Aí eu fiquei ouvindo assim, né? E daqui a pouco veio a voz de novo. E como prova de que sou eu que estou falando contigo, vai chover hoje. Eu Meu Deus. Olhei para a janela assim, um sol. Eu digo, misericórdia, será que vai chover? Aí entrou uma coisa assim, que nem o Pedro quando começou a caminhar sobre as águas, sabe? Aí eu levantei, mas um temor, né? Sim. Levantei um silêncio e o pastor Silvio estava na rua orando. Ele tinha vindo do quartel dele, estava com a vara assim, e orando ali, cantando hinos. Aí eu cheguei na rua, olhei assim, olhei para ele, mas não falei nada. Aí fiquei parado na porta assim, mas não disse nada para ele, né? Digo, pai, se eu falo e não chove, daí fiquei naquela luta. Aí eu olhei assim, mais longe, mas muito longe, assim, ó, uma nuvenzinha pequenininha. E eu vi aquela nuvem, eu fiquei, me chamou a atenção aquela nuvem, sabe? Eu fiquei olhando aquela nuvem lá. E veio vindo, 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 e veio vindo. Porque o sítio é num lugar alto, né? Tu consegue enxergar longe. E daqui a pouco, eu olhando assim, a nuvem veio vindo, o vento acho que veio trazendo. Ela parou em cima, ficou uma nuvem grande. Em cima de nós. Meu Deus. E começou a chover. Mas isso aí foi uma questão de 20 minutos, irmã. Foi rápido? Não, foi uma coisa em 20, meia hora no máximo. Eu só olhei aquela nuvem assim. E ela veio vindo devagarzinho, mas bem lento assim. Irmão, Deus no controle de tudo, Deus trazendo para nós ali. Eu imagino, pastor, o senhor naquela hora... Aliás, eu não imagino o que o senhor sentiu naquela hora vendo foi uma coisa normal. Foi tudo normal. E eu falei, pastor Silvio, irmão Silvio, tu não sabe o que aconteceu? Aí ele ficou me olhando, irmão, Deus falou comigo assim, 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 assim. E Deus falou que ia chover. Bom, ele levantou e foi para a chuva.
Não foi começou a chover assim um pouco. E ele estava cansado, segundo ele conta, né? Deus renovou ele. Foi uma coisa assim, ó. Não, uma maior experiência que eu tive na minha vida, assim. Uma coisa assim. E a outra vez também, já que nós estamos falando desse tema, sim, foi ali mesmo, foi ali naquele sítio. Eu tinha um desejo, mas eu nunca falei para ninguém isso aí, de ficar orando assim 7 dias. Eu tinha isso aí no meu coração. Ninguém sabia. Mas sem comer e sem beber. Eu tinha isso aí. Mas eu nunca conseguia botar em prática. Eu só tinha vontade. E um dia, é agora. Fui sozinho para lá, não falei para ninguém. 1 dia, 2 dias, fiquei 7 dias. Sem comer e sem beber. Eu peguei, eu não me lembro o que eu tinha levado, se era suco, o que era. Eu me encostei na mesa, assim, era calor. Eu me encostei de pé, assim, naquela sala, sabe? Daí eu peguei assim, Senhor, eu quero entregar esses dias nas tuas mãos. Eu não terminei de falar. Não terminei de falar. Eu ouvi a voz de Deus, eu acho que a maneira mais clara na minha vida que eu ouvia. Sabe assim, um avião, assim, quando está aterrissando, aquele barulhão. Foi assim a voz de Deus. Como se um avião tivesse pousado, um avião assim, com todas aquelas turbinas, sim. Aquele barulhão. Assim foi a voz de Deus. E a voz dizia o seguinte: não fique só por esta vez. Meu Deus. Não fique só por esta vez. Bom, os meus olhos assim, ó, eu tremia chorando assim, ó. Tremia assim, me sacudia todo e as lágrimas desciam assim, ó, uma atrás da outra assim, ó. Para! Ninguém resiste à presença e à voz de Deus. Não tem. A presença de Deus, a voz de Deus, ninguém resiste. Pode ter certeza disso aí. Eu digo isso sem medo de errar. Que coisa linda, pastor. As pessoas querem uma operação de Deus e ficam forçando. Não faz isso aí, irmão. Não faz isso. Vamos colocar de pé. Calma, deixa Deus. Se Deus te mandar, amém. Né? Mas as coisas têm que fluir. Mas e como é que flui? Como é que o carro, né, ele anda ali, o motor com óleo? Tem que ser o Espírito Santo para fazer isso aí. Se a pessoa vai querer forçar, fica feio, não é de Deus. Né? Então, glória a Jesus. E a vida também, ela é conduzida para o crente, eu digo, né, na direção de Deus. Tem problemas, tem um monte de coisa, você vai ter. Vai ter um monte de situações. Mas se você deixar o óleo de Deus fluir no motor, ó, vai ser uma coisa maravilhosa. Vai ser maravilhoso. Pode ter certeza. A tua vida será diferente se você colocar Deus em primeiro lugar. Em oração. Não precisa forçar a agenda. Não precisa dar indireta para você ir pregar, para te dar oferta. Não precisa fazer isso aí. Deus vai te abençoar de uma maneira ou de outra. Se alguém perdeu a bênção e não queria te abençoar e Deus mandou, Deus vai fazer uma outra forma. E como é que Deus nos abençoa? Às vezes falando conosco. Já que eu estou citando esse exemplo aí. Para mim acontece isso aí. Dá tanto. Mas... E a pessoa, misericórdia, mas dá. É assim, aí tu abriu porta. A pessoa vai para o jejum e a pessoa vai. Tu abriu porta e tira um período de oração, chorando, falando com Deus. Tu abriu porta, a pessoa vai ficando sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. E ele começa a andar com Deus. Né? Mãe Ivoneide, misericórdia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Uma vez eu tive uma experiência maravilhosa. A irmã Ivoneide é uma irmã, amiga, muito querida. E eu me lembro, nós trabalhando juntos. Posso contar, irmã Ivoneide? Conta, eu não sei exatamente o que é. E aí, eu sei que a Ivoneide fez uma coisa lá que eu não gostei muito, né? Não me lembro o que foi, não me lembro. Nos programas. Daí eu fui orar a Deus, né? Não falei nada com ela. Fui orar, não é que ela errou, uma coisa que ela fez lá. E aí eu fui orar a Deus, eu digo assim, Senhor, eu vou agir de tal maneira. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, não faz isso.
Aleluia. Glória a Deus. Não faz isso. Aleluia. Então, que coisa boa de conviver assim, né, irmã Ivanete? É verdade, pastor. Ah, glória a Deus. Desculpa Glória tomar a o teu Deus. tempo aí. Não, o senhor pode falar, A pastor, vida, porque eu a também- vida do crente tem que ser movida pelo Espírito Santo. Por que tem muita gente que ele fica brabo e fala mal, fica indignado? Eu vou largar tudo, assim não dá. É uma pessoa que não está agindo na direção do Espírito Santo. Às vezes, irmão, a gente leva um puxão de orelha. Se você soubesse, irmãos, às vezes, de manhã tu acorda assim, o teu líder. Vamos ver. Tu tenta fazer tudo da melhor maneira possível. Meu irmão, vai, pá. E aí, tu tem dois caminhos. Ou tu te humilha, ora a Deus, e para você fazer isso, alcançar isso, você vai precisar da graça de Deus. Ou tu tá fazendo a carne, fica bravo, tá pensando o quê? A gente faz da melhor maneira possível, e ainda... Você tem dois caminhos. Mas tem um caminho que Deus vai aprovar. E outro caminho que você vai ir sem Deus. Né? O que você quer fazer? Melhor é com Deus, né? Não, porque com Deus tem respaldo. Com certeza. Tem a bênção de Deus, né? Deus, mesmo na injustiça, Deus fala, olha, ele foi injustiçado. Agora vamos ver como é que ele vai agir. Né? A pessoa fala com Deus, a pessoa chora, coloca diante, que nem a carta, né? Se não me traz memória, Ezequias, ele botou, Senhor, olha só, tá aqui a carta, ó. Olha o que esse rei botou diante do altar. Chorou, falou com Deus, Deus leu ali. Mas isso é uma afronta. Então Deus vai pelejar a tua causa. Deus vai pelejar a tua causa. Como é bom a gente trabalhar com pessoas, irmãos, que procuram agir no Espírito. Como é bom. Olha, é muito gostoso mesmo. É maravilhoso. Aleluia. Pastor, dito isso, acho que a gente fica sem palavras dentro da ação de Deus. Eu me pego muito naquela palavra de Jesus. Quando Satanás se apresentou para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, olha só, façam que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus falou? Ele disse assim, ó, nem só de pão, ou seja, o pão, nós estávamos falando agora com a irmã Márcia aqui, a alimentação, bons hábitos, foi Deus que deu isso aí. Se você não se alimentar, não tiver bons hábitos, o teu corpo vai padecer. Nem só de pão viverá o homem. Então você vive da alimentação. Mas, agora o Espírito, de toda a palavra de Deus, nós temos que, obrigatoriamente, viver ouvindo Deus. Ouvindo Deus. Por sua palavra, tendo revelação, o rema da palavra. Esta palavra ali no original grego, nem só de pão verá homem, mas de toda palavra. Palavra. No original é rema, revelação. Você tem que ouvir a voz de Deus. A palavra tem que saltar, tem que se fazer carne. É aquilo que aconteceu com o irmão Moisés. Ele sentiu que arrebentou uma corrente e Deus abriu as portas na vida dele naquela área ali. Agora tem outras revelações que Deus vai dar para ele. Né? Por que tem muita gente que sofre no casamento? É um num canto e outro num canto e outro no outro canto, emburrado, orgulho muitas vezes, né? E o diabo, é isso aí que eu quero, é isso aí, continue assim. Olha o que ela fez para ti, olha o que ele fez para ti. Vê se tem cabimento isso aí. E vai, irmão, qual é o caminho? Meu irmão, vai ouvir a voz de Deus. Aprende a perdoar. Ouve, Senhor, aconteceu tal coisa. Me fala sobre isso. Me revela sobre isso. E Deus vai falar coisa que você vai levar uma surpresa. É verdade. E às vezes, aqui que Deus diz, vai lá e pede perdão. Eu não estou dizendo que para o teu caso vai ser isso. Mas às vezes a gente pensa que está com total razão. E não está. Tem que ouvir a voz de Deus para descobrir isso aí. E o que eu estou mais impressionada, pastor, quando eu cheguei aqui, o senhor perguntou, está terminando assim, falta um minuto, né, Matene? Quando eu cheguei aqui, o senhor perguntou o que preparou hoje para hoje, meu Ivaneide. Eu digo, pastor, hoje nós vamos conversar. Ele disse, não, mas a gente tem que ter um tema para seguir, né? Aí eu tinha um artigo aqui, né? Só que Deus, com isso, Deus quis falar com alguém. Deus está falando com alguém, pastor. Glória a Deus. Eu aqui senti a presença de Deus muito forte. Então, Deus tem um propósito em tudo.
Se nessa sexta-feira Deus escolheu para falar com alguém que está aí, que estava precisando. Deus tirou a misericórdia e o amor de Deus, usando a vida do pastor Paulo para ser o canal de bênção para a tua vida. Então seja sensível, porque foi Deus que falou. E nós chegamos ao final da programação. Que Deus abençoe a todos, um abençoado final de semana. Pastor Paulo. Amém. Vamos orar então? Sim, amém. Pode orar então. Senhor, nós te louvamos, Deus. Jesus. Assim diz o Senhor: os meus projetos para a tua vida, minha filha, Ivoneide, são infinitos. Aquilo que eu preparei para ti, tu não tem como dimensionar. Mas eu sou o Senhor, eu sou teu Deus. Eu te coloquei em posições que tu não almejava, tu não esperava, tu nem pensavas. Mas eu sou teu Deus. Se perseverares na minha vontade, não olhar para o teu sentimento, teu coração, não olhar para aquilo que muitas vezes é oferecido. Se buscares a minha presença, tu verás ainda muito mais do que eu tenho feito. Tu sabes que eu tenho agido com provisões, tanto espirituais como materiais. Tu vives das minhas provisões. Aradizes. Porém, eu, como teu Deus, escolhi hoje para falar contigo. Eu tenho mais para ti. Surpresas, bênção, abundância e vitória. Aquilo que o ser humano não pode dar, o salário não vai te dar, mas eu te dou, porque eu sou o teu Deus. Assim diz o Senhor. Assim, irmão, um herói da fé, sendo missionário onde Deus te manda ir. Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir. Abraão